Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu escolhi falar sobre os meus álbuns preferidos de uma banda que eu gosto bastante também, que é o Can, uma banda alemã. Começou suas atividades no final da década de 60 e a fase clássica vai até o final da década de 70, mais ou menos 10 anos aí de carreira da fase clássica. Então, eu escolhi aqui os meus 4 discos preferidos do Can e começo falando desse aqui, Monster Movie. O primeiro registro que a banda lançou oficialmente com o nome Can. Ela havia lançado um single que serviu de trilha sonora para um filme experimental, com a faixa Aglock Unblubble no lado A e Camera Song no lado B, no qual esse lado B tinha uma vocalista chamada Rosie Rose, pelo menos o apelido dela, ninguém sabe o nome dela exato. Então ainda não era o Can que a gente conhece, aí primeiro com o Malcolm Mooney, com o vocalista, depois com o Damo Suzuki, que substituiu o Malcolm Mooney. Aqui já no Monster Movie, aqui, foi o primeiro registro oficial, como eu falei, da banda com o nome Can, e aqui ela contava, foi o único registro lançado na época certa, com o vocalista e letrista Malcolm Mooney, um americano. Tem até uma foto dele aqui. Aqui é uma foto da época que era um quinteto. Esse aqui é o Malcolm Mooney. Aqui é o guitarrista Michael Caroli, o baterista Jack Lipsyte, o tecladista Irving Schmidt e o baixista Holger Zucay. Então esse era o Can da época do Monster Movie. E aqui a gente tem faixas, tem 4 faixas apenas, são 3 no antigo lado A e uma ocupando todo o antigo lado B, uma faixa de mais de 22 minutos de duração, bem ao gosto da época. Porém, com exceção dessa faixa que ocupa todo o lado B e o do Right, que muita gente acha irritante, mas eu gosto, ela cria um certo drone, assim, ele fica repetindo as mesmas frases praticamente durante a música inteira, e um ritmo bem constante, bem paranoico, assim eu diria. Mas as outras 3 músicas, que são Father Cannot Yell, que abre o disco, depois Mary Mary So Contrary, e principalmente a minha preferida aqui, Outside My Door. Essas 3 faixas poderiam muito bem ter sido lançadas semana passada, que ninguém ia notar. É incrível como elas ainda soam atuais, mesmo tendo aí 50 anos de lançamento, esse fenomenal disco aqui, Monster Movie. Porém, o Malcolm Mooney, ele era uma pessoa assim com alguns problemas emocionais graves. Ele não aguentou ficar na banda por muito tempo, ali na Alemanha, ele voltou para os Estados Unidos. E a banda acabou substituindo o Malcolm Mooney por um japonês muito excêntrico, talvez tão excêntrico quanto o Malcolm Mooney, que era o Damo Suzuki. O Damo Suzuki, que ele estreou, na verdade, com o álbum Soundtracks. Esse álbum Soundtracks é um álbum transicional, logo depois do Monster Movie. Ele foi lançado em 1970. Tem algumas músicas com o Malcolm Mooney ainda, 2 na verdade, Soul Desert e She Brings the Rain. E as outras restantes já é o Malcolm Mooney cantando. Nesse Soundtracks a gente tem a incrível Mother Sky, que é considerada por muitos como a melhor faixa que o Can já gravou. Mas o meu preferido também com o Damo Suzuki, eu não consigo escolher entre o Monster Movie e esse aqui. É uma escolha inglória, eu diria, porque não tem como, os dois são obras-primas inquestionáveis. Mas com o Damo Suzuki, meu álbum preferido é esse aqui, Tago Mago, de 1971. Um álbum duplo, na verdade com 7 canções. Também a gente tem aqui o lado A com 3 canções, que abre com Paper House, depois Mushroom e Oh Yeah. Depois o lado B tem uma canção só, de 18 minutos, que é Hallelujah. Depois o lado C, também com uma música de mais de 17 minutos, só uma música, que é Aum. E o lado D com 2 músicas, Pecking Oh e Bring Me Coffee or Tea. Aqui o Can chega no seu auge do experimentalismo. O Damo Suzuki, desculpe, também mostrar uma foto aqui da banda, que é a banda, aqui no caso. O Damo Suzuki deixa eu ver se ele tá com o cabelo bem comprido, é esse aqui, de boina no caso, esse.
o Damu Suzuki. E, como eu falei, esse é o auge do experimentalismo do Ken. Tem faixas que nem dá para descrever de tão insanas que são, como é o caso de Peking O. Aqui a única faixa que tem mais cara de faixa mesmo é Bring Me Coffee or Tea, que é uma música com um andamento mais lento, que é excelente para fechar o disco depois de toda aquela insanidade sônica. Principalmente, como eu falei, A1 e Peking O. A1 é uma música bem macabra, bem sinistra no caso. Dá até um certo medo de você ouvir à noite. E Peking O, como não dá para descrever. Simplesmente é insana demais para ser descrita. Mas do lado A, também tem a minha preferida, Mushroom. A música que até quem é fã do Flaming Lips deve saber que a música Take Me to Mars, do álbum In a Priest Driven Ambulance, de 1990, é fortemente baseada em Mushroom, a segunda música do lado A dessa maravilha aqui, que é o Tago Mago, no caso. Tago Mago é o nome de uma ilha, para quem não sabe, que fica em frente à ilha de Ibiza. É uma ilha bem menor que a ilha de Ibiza, evidentemente, mas fica em frente ali. Então, um dos membros da banda, se não me engano, acho que era o Irving Schmidt, estava passando férias em Ibiza, ele gostou, achou interessante aquela ilha, perguntou o nome, falando Tago Mago. No fim, acabou sendo o nome desse disco aqui, que para mim também é o melhor com o Damu Suzuki. Mas um outro disco com o Damu Suzuki que eu gosto bastante também é o de 1973, Future Dates, que é, vou pegar aqui, esse aqui. Future Dates já é bem diferente do Tago Mago, porque aqui as músicas são bem mais relaxantes, lembra até New Age às vezes, mas muito melhor, evidentemente, sem aquele ranço New Age, aquela coisa meio pastosa. Não, aqui a gente tem grandes músicas. A gente tem também aqui um álbum simples, com 3 músicas do lado A e uma única música do lado B, que chama Bel Air, que é uma delícia de se ouvir, principalmente se você está num dia ensolarado, se você está assim, numa casa de campo, alguma coisa assim, escute com fone de ouvido essa Bel Air, que é perfeita para esses dias de sol e de ócio, no caso. E aqui eu gosto muito também da faixa, como é que chama aqui? Moonshake. Moonshake é uma faixa que eu gosto bastante. E Spray também, Spray mais ainda que Moonshake, né? É uma faixa que eu gosto bastante, que é uma música bem climática, tem várias camadas também. E o Jack Lipside, como sempre, arrasa na percussão e na bateria. Ele era um verdadeiro monstro para mim, um dos melhores bateristas que já existiram, junto com o Danny Taylor do Silver Apples, com o Ginger Baker do Cream. É que o Ginger Baker, o Keith Moon e o John Bonham, todo mundo lembra deles, e o Mitch Mitchell também. Agora, pouca gente se lembra do Danny Taylor e do Jack Lipside aqui do Ken. Para mim estão no mesmo nível de Keith Moon, de John Bonham, se não for até melhor talvez. Então aqui Ken, um disco bem diferente do Tago Mago, que é um disco mais tenso, você sente uma certa tensão. Aqui é um disco bem relaxante no caso, e muito gostoso de se ouvir também, e de uma qualidade incrível. Por fim, o quarto disco que eu recomendo aqui do Ken não é um disco de carreira, é uma coletânea, mas uma coletânea assim dá gosto de ouvir. Eram faixas que nunca tinham sido lançadas nos outros álbuns, então é uma coletânea de discos dos outros álbuns, de faixas de sobras de estúdio, na verdade. Ela foi lançada em 1974 originalmente como Limited Edition, mas depois ela ganhou mais faixas, mais músicas, virou um disco duplo e chamado Unlimited Edition. Esse aqui. Esse aqui tem 19 faixas, uma melhor que a outra. Então a gente tem aqui faixas com o Malcolm Mooney, tem até algumas faixas anteriores à entrada dele na banda, que são só instrumentais. Mas a gente tem algumas faixas aqui com o Malcolm Mooney, como The Impression the Ukraine King, a incrível também, a inacreditável Mother Up Duff, que conta uma história bem bizarra no caso. E também Fall of Another Year, que tem uma influência muito clara de bossa nova, dá para você perceber isso. Mas o trabalho de bateria do Jack Lipside aqui é fantástico. Eu acho que o melhor trabalho de bateria dele, talvez do que um dos melhores que eu já ouvi até hoje, aqui nessa Fall of Another Year. Também temos faixas aqui com o Damu Suzuki. Aqui temos TV Spot, temos I'm Too Lazy, Dokoe, também bem insanas também no caso. E
faixas que foram gravadas após a saída do Damu Suzuki. Ele saiu em setembro de 1973 e a banda continuou sem um vocalista fixo. O Irving Schmidt e o Michael Caroli, eles se revezavam nos vocais. Lançaram álbuns dignos após disso, mas nenhum que tenha sido tão bom quanto Monster Movie, Tago Mago ou Future Days. Eles lançaram praticamente um álbum por ano aí. Em 74, Soon Over Babaluma, em 75, Landed, que foi o último. Esses dois álbuns foram os últimos realmente incríveis do Can. Em 76 eles desceram um pouquinho a ladeira com o Flow Motion, não tão bom quanto os outros, e depois 77, 78, 79 são os piores álbuns do Can. Com certeza eles trouxeram um percussionista, o Roger Kizuka, ficou só sendo o engenheiro de som da banda, não tocou mais com eles. Eles trouxeram um baixista, o Roscoe Guy, e um percussionista meio exótico também, que daí o Can nunca mais foi o mesmo. Esses três últimos álbuns do Can de 77, 78 e 79 não chegam nem perto do brilhantismo dos discos anteriores, no caso. Em 86, na verdade, em 1986, o Malcolm Mooney gravaria um outro álbum com o Can, mas que também não chega perto dos álbuns clássicos. Esse é o Right Time, que foi lançado só em 1989, apesar de ser gravado em 1986. E depois, o que saiu do Can foram discos ao vivo, coletâneas, também de obras de estúdio, como The Lost Tapes, em 2012. Mas eu ainda fico com isso aqui, esse Unlimited Edition, para mim, é incrível a unicidade que essas obras de estúdio reunidas criaram e proporcionaram a esse álbum aqui. É fantástico. Esse também é um dos meus álbuns preferidos do Can, e minhas faixas preferidas aqui seriam, no caso, I'm Too Lazy, Musette. Musette é uma faixa aí que sobreviveu do breve período que eles ficaram sem vocalistas entre a saída do Malcolm Mooney e a entrada do Damu Suzuki. Também aqui, Mother Up Duff, como eu falei, que eu acho muito bizarra a história que ele conta, que o Malcolm Mooney conta aqui. Fall of Another Year, um monumento de música, na verdade. Connection, uma música que tem um punch, assim, tem uma pegada que muita banda de punk rock gostaria de ter. E aqui algumas músicas que quem que o Can influenciou no mundo do rock. Poderia citar um nome que hoje em dia é praticamente consenso que foi, pelo menos, não sei se ainda é, mas foi uma das melhores bandas aí da virada da década de 90 para a década para o ano 2000, Radiohead. Radiohead tem muita influência de Can. E também várias bandas alternativas também beberam da fonte do Can. Um exemplo mais clássico é uma banda aí do começo dos anos 2000 chamada Mooney Suzuki, em homenagem ao Malcolm Mooney e ao Damu Suzuki, os dois vocalistas aí do período áureo do Can. Então, Can vale muito a pena ouvir. É claro, eles tiveram suas influências, eles foram influenciados por Mothers of Invention, Velvet Underground, mas eles têm uma originalidade que é de cair o queixo, simplesmente. Talvez isso se deva ao fato dos músicos terem formações diferentes. Por exemplo, o Irving Schmidt e o Holger Zukai, eles foram alunos do Stockhausen, o grande compositor de música eletrônica Karl-Heinz Stockhausen. O Jack Lipzeit era um baterista de jazz, ele foi muito influenciado pelo jazz, e o único roqueiro de verdade era o guitarrista Michael Caroli. A junção desses quatro músicos, mais as participações especialíssimas aí, tanto do Malcolm Mooney quanto do Damu Suzuki, aí foram responsáveis por uma das bandas mais incríveis e mais influentes que a gente tem notícia até hoje. Então vale muito a pena ouvir Can, sem dúvida. Eu lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Então por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!